Paz e graça. Domingo agora é domingo de Páscoa. E a gente falando sobre Páscoa, a Páscoa é uma das festividades mais antigas de que se tem notícia. A celebração da Páscoa, juntamente com seus valores, com a sua cultura e com o seu sentido espiritual, está ligada diretamente à vida e à história do povo judeu. E também a nossa fé cristã, que está alicerçada na morte e também na ressurreição de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. A celebração da Páscoa, por ordem de Deus, da qual Moisés estava no Egito juntamente com os judeus escravos, Deus deu uma ordem para Moisés, para que ele pegasse um cordeiro juntamente com aqueles judeus e imolasse aquele cordeiro. Nessa oportunidade, esse cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito, e pegasse o sangue desse animal e passasse sobre os umbrais das portas e também sobre as vergas das portas, para que eles também comessem esse cordeiro. E o interessante que em Êxodo 12 fala para eles comer esse cordeiro com cajado nas mãos, sandálias nos pés e lombos preparados, porque era um tempo de partida, era um tempo de libertação. Então, cada judeu, ele realizou esse trabalho com o cordeiro, com sentido que Deus ia visitar aquela terra com juízo, a 10ª praga. E nessa oportunidade, aquela pessoa que não tivesse a marca do sangue sobre a sua casa, sobre os umbrais das portas da sua casa, seria cometido por aquela praga, que seria a morte do primogênito. Na noite deste fato, o anjo da morte passou sobre o Egito, mas a casa que estava marcada com sangue, ela não foi atingida. O sangue fala de uma aliança, fala de uma proteção. E nessa oportunidade, o anjo pulou sobre a casa, que estava marcada com sangue. Daí o nome Páscoa, que em hebraico quer dizer passar por cima, saltar sobre a casa. Então aquela casa que estava marcada com sangue foi protegida da morte, daquele infortúnio. Nós sabemos que a Páscoa judaica, ela aponta para o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus também, ele celebrou a Páscoa. E nessa celebração, ele inaugurou a ceia do Senhor dentro desse ambiente de Páscoa. Mas ele mesmo se colocou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através da obra e do sacrifício de Jesus, do sangue dele, ele foi capaz de cumprir todo aquilo que pedia na justiça de Deus. E Jesus, então, ele cumpriu todo o requisito, sendo o nosso Cordeiro Pascal. E é interessante que também sobre essa terra vai vir um juízo. Sobre essa terra vai vir a ira de Deus. Mas aqueles que têm uma aliança com o Cordeiro, aqueles que têm uma aliança, que estão guardados debaixo do sangue do Cordeiro, vai ser poupado dessa ira. Eu também te faço um convite. Você ainda que não tem uma aliança com Jesus, confesse Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, entregue a sua vida a Ele, para que você tenha também a vida eterna e seja poupado naquele grande dia. Queridos, também nessa história foram introduzidos certos elementos nessa história cristã, nessa história, na Páscoa judaica. E nessa história foram introduzidos aí o ovo, foram introduzido o coelho, foram introduzido o chocolate. E nós sabemos que para os gregos o ovo fala de uma nova vida, o coelho fala de fertilidade e nós acreditamos que o chocolate fala do comércio, né? Eu sugiro a você que nessa celebração de Páscoa comemore o Cordeiro de Deus, celebrando a Páscoa, mas com a sua família. E cá para nós, o chocolate, ele é uma delícia. Então também coma chocolate, se cuide, feliz Páscoa e a paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando.